Olá, muito boa noite. Eu gostaria de estar iniciando este Hangout e, obviamente, tirar algumas conclusões juntamente com pessoas que, porventura, venham assistir a este tema no Hangout de hoje. Pois bem, nós sabemos que do conhecimento de todos, nós temos o nível físico e nós temos o nível espiritual. O nível físico é justamente o nível dos cinco sentidos. O nível espiritual é algo sobrenatural, supranatural, além do natural. E, obviamente, no âmbito espiritual, dois seres. Existe Deus e existe o diabo, o arqui-adversário de Deus. Ambos são espirituais. Ambos operam no mundo espiritual, no mundo invisível, no mundo além físico, além matéria. Então é bem importante nós observarmos no mundo físico quando realmente existe uma conversão genuína a Deus e quando pode ser uma mistificação, uma operação do engano do adversário de nossas almas, o adversário de Deus. Então, a gente fica, às vezes, perdidos, né? E sem sabermos quando é uma coisa e quando é outra. Também nos advertiu que haveria os falsos e haveria os verdadeiros. Haveria o joio no meio da igreja e haveria o trigo. Então isso é bastante importante a gente frisar, pois desde os primeiros anos da civilização, algumas manifestações que acabam por refletir no nosso comportamento, no físico, no visível. Né? E desta forma, nós temos, por exemplo, as manifestações das religiões monoteístas, já de muitos anos atrás, que são as religiões abraâmicas. As mais importantes nós temos aí o judaísmo, o islamismo e o cristianismo católico e protestante evangélicos. Por outro lado, nós temos o politeísmo, né, as religiões politeístas. A partir, então, da Grécia, com os deuses gregos, representando a personificação de um ser ou da natureza, como rios, mares, né? Sabedorias, artes, amor e tantas outras coisas. Também os deuses do Olimpo. E, por outro lado, nós temos também mitologia egípcia e religiões egípcias que também
cultuavam vários deuses. Obviamente que toda essa miscigenação é um aparato bastante forte para trazer o que nós temos até hoje. Miscigenação, empréstimos, ou até mesmo, nós poderíamos assim dizer, algo sincrético, né? Dentro do que nós temos hoje como visão de cristianismo. E assim também foi na filosofia. O que nós temos de filosofia hoje são empréstimos melhorados, acrescentados e diminuídos da filosofia clássica. Embora a filosofia clássica é muito mais profunda nos seus inícios, nas suas especulações, do que o que nós podemos falar em filosofia hoje, para os filósofos clássicos da Grécia. E os filósofos pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Os importantes, como nós sabemos, Sócrates, Aristóteles e Platão, sem desmerecer os outros. Então, nós temos aí, geralmente, um acervo bastante grande na religião e que se estendeu até hoje, até nós, até no modernismo e no pós-modernismo, e obviamente com acréscimos, melhorias e talvez não tantas melhorias, né? É interessante observarmos que nesse âmbito é muito fácil trabalhar com o místico, com o mítico, né? Com a mortificação, com a santificação. E é nesse meio embolado que nós precisamos observar o que é de Deus e o que não é de Deus. Já há muitos anos, há muitos séculos atrás, nós tínhamos aí praticamente os essênios, e faziam todo um exercício como alcançar o bem, alcançar a Deus, alcançar a santificação. Já também no hinduísmo, né, no brahmanismo, no shintoísmo, a questão da purificação, do sofrimento, da abnegação, né, de rejeitar os prazeres da carne, e jejum físico e corporal, né, em que você opta por um exercício para alcançar as ações de algumas culturas, a nirvana, em outras o paraíso, outras a salvação, como nas religiões monoteístas, principalmente no cristianismo, que nós temos a salvação na única pessoa, que é a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora nós observamos então que o que é conversão autêntica e o que é operação do engano. Obviamente, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, justiça e do juízo. É ele que opera em nós tanto o querer como o executar, o fazer. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a palavra final sai da boca de Deus. Há caminhos para o homem que são caminhos de vida, mas aos olhos de Deus são caminhos de morte. Aquilo que é altivo aos olhos dos homens pode ser abominação aos olhos de Deus. Né? E nós sabemos que a sabedoria de Deus excede em muito a sabedoria do homem. O céu dista da terra, nós podemos dizer assim também a sabedoria de Deus em relação à sabedoria do homem. Já naquela época, então, as pessoas se exercitavam com filosofias de vida, como hoje a gente tem o yoga, né? Por exemplo, o estoicismo, que prezava não pelos prazeres, mas pela abnegação dos prazeres, e com isso alcançava uma purificação maior, um grau de sofrimento e angústia menor, por não estar suscitando a volição, não estar suscitando os prazeres da alma, os prazeres da carne, né?
E já por outro lado, nós temos também a questão do epicurismo e do hedonismo, que justamente prezavam o prazer, prezavam as delícias da carne. E, nesse sentido, nós tínhamos algumas situações. Então, nós tínhamos, por exemplo, a ataraxia e a aponia, né? E, às vezes, também a apatia, ou seja, a apatia. A ataraxia é um estágio que o indivíduo chegaria e teria ausência de sofrimento, ausência de dor. Mais ou menos isso. E também uma das disciplinas que chegou até nós é o eudemonismo, né? Ou seja, a busca da felicidade, a busca da completude, a busca da perfeição, praticamente da superioridade, da nobreza, enfim, poderíamos chamar de, no grego, em Aristós, né? Que seria o suprassumo, seria o lado bom, né? Seria o lado excelente, a excelência por natureza. E, obviamente, que esses exercícios eram feitos nesse sentido. E, às vezes, você obtinha resultado, embora não fosse algo espiritual, mas algo iniciado a partir do exercício mental, intelectual e da alma, você conseguiria atingir esses estágios. E eu acho que um dos mais fortes nesse sentido foi o estoicismo e os essênios, né? E se depois nós falarmos também sobre as setas, também é uma situação também bastante rígida, bastante austera, né? Com isso, havia a ausência de desejos, obviamente a ausência de prazeres, de dores, de desejos carnais, de volúpcias, né? E esses tipos de volições que não traziam sofrimento. E partiam a partir daí, então, de um corpo mais catártico, né? Havia uma separação das impurezas interiores e das purezas, prevalecendo, então, as purezas, e aí teria, então, a ataraxia, a aponia, essa situação toda. E hoje, onde eu quero chegar? Quando a gente sabe que existe uma verdadeira metanoia no âmbito espiritual, em relação às denominações religiosas, que Deus nos deixou claro a respeito do joio e do trigo, verdadeiros, né? Os falsos pastores, os verdadeiros pastores, os falsos mestres, os verdadeiros mestres, os falsos profetas, os verdadeiros profetas. Quando isso não é também uma operação de um exercício intelectual mental. Uma vez que eu iniciei esse vídeo dizendo que no mundo espiritual nós temos dois seres, Deus, o Criador supremo de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, que possui a seidade, e por outro lado, Satanás, que foi um anjo de luz no reino espiritual, conhece o plano espiritual como ninguém, e se tornou um arqui-inimigo de Deus. Ele é sagaz e astuto. E ele é como um leão, vive rugindo e bramando ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Obviamente, então, essas pessoas, consciências de quando a sua conversão é genuína, quando é um puro exercício mental e que produz efeitos exterior. Produz efeito na indumentária, no falar, no agir, no comer, no beber, às vezes numa santificação exterior, né? Mas não podemos atingir o âmago, a alma, e o espírito para entendermos realmente esta genuína.
ou é simplesmente um estoicismo, ou simplesmente um exercício dos essênios, uma ataraxia, né? Praticamente uma subelevação do espírito, da alma, um exercício disciplinário que procura colocar as coisas espirituais acima das coisas físicas, mas somente como uma filosofia de vida, né? Em que realmente não traz muito da verdadeira conversão a Deus, a ter comunhão com Deus, a ter intimidade com Deus, a ter vida com Deus, né? A santidade de Deus. Então, tudo isso é operado pelo Espírito Santo. E nós só podemos saber isso da seguinte forma: a Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. As coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A metanoia, então, que é o termo que nós usamos em português para conversão, no grego significa metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, uma mudança de vida, né? Uma situação assim de você mudar radicalmente a sua posição em todos os sentidos. E a palavra santificação, né, praticamente significa uma separação. Ou seja, Deus santifica alguém para lhe adorar ou para o seu uso exclusivo. A santificação não quer dizer que nós vamos tornarmos santos aqui neste nível físico, nesse nível de vida material. Mas nós vamos ser separados por Deus para um propósito divino. E, nesse sentido, Deus santificou vários sujeitos ao longo da história. Abraão santificou os profetas, santificou praticamente os discípulos, né? Santificou o apóstolo Paulo, enfim, houve uma separação dessas pessoas em relação a Deus. Isso é o que é santificação, né? Que vem da palavra grega hagios, né? Então, a agiologia, o estudo dos santos, o estudo dos separados por Deus para um fim determinado. E também temos a questão da pneumatologia, que seria estudo mais aprofundado da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós temos a teologia, que é referente ao estudo das coisas de Deus. Nós temos a cristologia, que é o tratado, o estudo das coisas do Messias, ungido de Deus. Tem a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. E a agiologia, que seria, então, o estudo das coisas sagradas, dos santos, né? E, então, nesse sentido, nós precisamos observar, nós estamos sob intelectual, de um estoicismo, do eudemonismo, de uma ataraxia, de uma aponia, praticamente de um trabalho de acordo com a filosofia de vida dos essênios. É todo um exercício de vida, toda uma prática para você atingir um determinado fim. Realmente transformados de dentro para fora pela atuação do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma sombra de operação de engano, sem nenhum misticismo, sem nenhuma mitologia, sem nenhum falseamento, né? Mas algo autêntico, genuíno. E nesse sentido, nós podemos trazer isso
a prova em respeito do Espírito. Então, nós vamos observar que a Bíblia fala alguma coisa a respeito dos frutos do Espírito e fala dos frutos da carne. Então, ali nós podemos observar realmente, né, se houve uma metanoia autêntica em nós, um exercício mental, intelectual, que gerou em nós uma ataraxia, um estoicismo, uma filosofia essênia, dos essênios, né? Um eudemonismo, coisa desse tipo. E é importante lembrar também que Satanás, ele imita as coisas de Deus de uma certa forma, passar por Deus. Então nós temos de um lado a Trindade Santa, a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do lado nós temos a Trindade Satânica, o Anticristo, a Besta e o falso profeta. Nós temos todos os, ou praticamente as manifestações espirituais dentro das denominações religiosas, muitas se passando do santo, quando não são. Elas são obras operadas por espíritos, sim, mas outros espíritos, né? Espíritos do engano, espíritos demoníacos, espíritos que se manifestam praticamente como entidades espirituais, profetizam, revelam, curam, fazem operações espirituais, operam no sobrenatural e procuram imitar tudo aquilo que é de Deus, mas não é autêntico do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ficar bastante atentos, pedir bastante sabedoria e discernimento do Espírito Santo, nós discernirmos o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós temos um basilar aí. Os frutos os conhecereis, e também a questão dos frutos do Espírito. Em contrapartida, os frutos da carne. Em Apocalipse fala muito sobre a operação do engano, os ensinos de demônios, sinagoga de Satanás, profundidade de Satanás, onde habita Satanás, onde é o trono de Satanás, né? Todas essas coisas. E também, né, deixa bem claro que muitos diziam judeus e não eram, mas eram sinagogas de Satanás. Então nós precisamos tomar bastante cuidado. Muitas coisas observamos que levam a crer que não são conversões autênticas, genuínas, a partir do Espírito Santo, e também não são santificação a partir do Espírito Santo. Mas, praticamente, pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro, por mamon, pela fama, principalmente nesses movimentos pentecostais, neopentecostais, que não tem mais nenhum, não existe mais nenhuma preocupação com os ensinos da palavra de Deus, não tem nenhuma preocupação mais um trabalho praticamente explanatório, dirigido e didático da palavra de Deus. Pentecostais, idem, e ainda pior, que foi desembocar desse falso sistema religioso, da falsa teologia da prosperidade, que só visa o aqui e agora, e o produto disso que é a propriedade, né, a ascensão financeira, o sucesso financeiro. Porque nós observamos que Deus prometeu a salvação da alma, e não nos prometeu vidas plenas e regaladas aqui. Mesmo porque ele disse, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos em terra estranha. Ele diz, o mundo jaz no maligno, e o príncipe desse mundo é lançado. Então, várias vezes ele deu a entender, ele passou por aqui, deixou os seus ensinamentos para que aqueles que o recebessem, o aceitassem, recebessem a salvação através da fé, sola fide, né, das 5 solas, mas
ele deixou claro, a princípio, o reino de Deus não é terrenal, é espiritual e fora desta terra. Um local de deserto, um local praticamente de escolha. Você tem a sua livre escolha. A sua livre escolha de ter determinado quais são os pré-requisitos para a salvação e quais são os pré-requisitos para a condenação. Salvação eterna ou condenação eterna. E jamais se esqueçam uma ânima praticamente do latim, né? E psique do grego, feita por Deus, um hálito de vida para ser eterna. Então a alma do homem foi feita para ser eterna. Deus ou eterna com o diabo. Mas nós não temos aí um meio termo. As pessoas pregam muito pouco hoje a respeito do inferno, as pessoas pregam muito pouco hoje a respeito de Hades, pena, né? Mas Jesus deixou bem claro que é um local onde a carne e o verme não morrem e o fogo não se apaga, é um fogo inextinguível. E outra parte ele diz também, é um local em que haverá choro, pranto e ranger de dentes. Essa é a questão da onde a alma pode permanecer eternamente. Ou no seio de Abraão, com uma alusão à salvação, né, um local de calmaria, de sossego, de tranquilidade, de paz, onde não haverá mais choro, morte, dores, enfermidades, ações, sofrimentos, doenças. E, por outro lado, a alma acabar praticamente um local de suplício, de martírio, de sofrimento eterno. Então a alma foi feita por Deus para ser eterna, ou eterna salva em Deus, ou eterna condenada com o diabo. E então nós precisamos ter um pouco de convicção do que são as coisas espirituais e que lado elas pendem, realmente ou são de Satanás. A Bíblia chama esse ser desprezível, inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o adversário, inimigo das almas dos filhos de Deus, os verdadeiros de Deus. A Bíblia chama de Satanás, demônio, dragão, serpente, antiga serpente, né? E todos esses nomes aí. Astuto e sagaz. Nós observamos esse caso quando teve o episódio de Moisés diante de Faraó, em que Deus comissionou Moisés para que lançasse praticamente o cajado, virou uma serpente. O Faraó chamou os seus adivinhos, seus magos, os seus ocultistas, e eles praticamente também fizeram cajados lançassem por terra, se tornassem serpente. Mas como Deus é onisciente, onipotente, onipresente, estava simbolizado ali na serpente de Moisés, então a serpente que o cajado de Moisés tornara em serpente, acabou engolindo, por assim dizer, destruindo as duas serpentes que representavam o maligno, o diabo, ao lado dos magos de Faraó. Então, o diabo, ele é astuto, sagaz, né? Ele é um grande operador de engano, um grande ensinador de doutrinas de demônios, ensinos de demônios, e ele está aí justamente para enganar. Jesus disse que no final dos tempos viriam falsos profetas, falsos mestres, ladrões e salteadores, mercenários, cães gulosos, que iriam fazer sinais e prodígios, até fogo cair do céu. E, se possível fora, enganaria até os escolhidos.
Em uma outra passagem em Apocalipse, a Bíblia diz que esses tais iriam fazer comércio humanas. Né? Então, é muito simples de você observar e ligar isso hoje com o falso sistema religioso e a falsa teologia da prosperidade. O cristianismo, Jesus prometeu salvação eterna no pós-mortem. E eles prometem o aqui e agora, sucesso financeiro, sucesso profissional, a todo custo, prosperidade a todo custo. Vem as pessoas a fazerem barganha com Deus. Dá 10 para Deus te dar 100. Doe a sua casa popular, que Deus vai te dar uma mansão. Doe o seu carrinho popular, que Deus vai te dar um carro importado. Né? Seja dizimista, que você vai ganhar 100 vezes mais. Então isso é um engodo, uma operação do engano, não tem nada a ver com céu, inferno, salvação, fé e muito menos com o porvir, com a vida eterna. Né? Então nós precisamos tomar cuidado porque essas pessoas estão pregando um evangelho alternativo. Vamos saber então o que é um líder converso de uma verdadeira conversão, e também o que é um membro de uma verdadeira conversão. Porque nós sabemos que tanto no ministério como na membresia, nós temos verdadeiros pastores e falsos pastores, verdadeiros mestres e falsos mestres, verdadeiros profetas e falsos profetas, cristãos e falsos cristãos, joio e trigo. Nós temos ovelhas e bodes, né? Nós temos aí toda essa diferença, que faz muita diferença. Eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição e tomar cuidado com os estoicos, os essênios, né, que estão por aí nas denominações religiosas, se passando por cristãos. Eu gostaria de deixar bastante claro essa minha posição, porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz do Evangelho. Né? Paulo diz, não é de se admirar que Satanás se transforma em anjo de luz e ministro do Evangelho. Uma outra citação, Paulo diz, ainda que desça um anjo do céu e pregue um Evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja anátema, maldito. E nós não precisamos de nenhum outro Evangelho alternativo. Nós não precisamos de nenhum outro fundamento além daquele que já foi posto. Nós não precisamos de nenhuma pedra angular, nenhuma outra pedra angular cortada por mãos de homens, mas a única pedra angular, não por mãos de homens, que se tornou a pedra de esquina. E a Bíblia diz, quem cair sobre ela se tornará em pedaço. E quem ela cair sobre se tornará em pó. Realmente é todo o poder e toda a glória e toda a majestade em Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo de Nazaré, a saber, o Filho de Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo disse que Jesus era o autor e consumador da sua fé. Ele também disse um dia, eu sei em quem eu tenho crido, e bem sei que o meu Redentor vive. Ser um apóstolo, gente, outra heresia dos tempos modernos e do pós-modernismo, precisaria ter todos os dons que a Bíblia fala do Espírito Santo e ter vivido, convivido ou visto a Jesus Cristo de Nazaré. Paulo teve todos os dons, praticamente, né, conforme o dom do apostolado, e teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Agora, esse negócio de apóstolo daqui, bispo daqui, bispa daqui, não existe. Outra coisa, é bem claro a Bíblia dizer que não existe dom e ministério de pastoral feminino, não existe pastora na Bíblia, existe pastor. Todos os 12 homens que serviram a Deus foram homens. Eles seguiam a Jesus e aceitassem Jesus e servissem a Jesus, mas sem ministério. É um mistério que a Deus pertence. Eu não saberia explicar o motivo.
Nós temos aí uma grande escala dos profetas maiores e os profetas menores. Nós temos Deus falando com homens, patriarcas do Velho Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, os profetas menores, né, Daniel, Elias, Eliseu, e nós não estamos vendo, mesmo no Velho e no Novo Testamento, praticamente o ministério pastoral feminino. Então, pastora, né, bispa, apóstola, o apóstolo, isso não existe. Isso aí é heresia, isso aí é um anticristianismo, né? Vou repetir, tem que ter todos os dons do Espírito Santo e ter andado, convivido ou visto a Jesus Cristo de Nazaré. Então, fora disso, não existe apóstolo. Mas você é livre para crer e seguir o que você quiser, mas depois pague as consequências. Deus nos deu, nesse sentido, o livre-arbítrio, sim. Mas existem regras no meio do jogo. E se você obedecê-las, você terá um final. Obedecê-las, você terá outro final. Jesus deixou bem claro. Ele disse: estreita é a porta, espinhoso o caminho que leva à salvação. São poucos os que dão por ela. Porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. São muitos que dão por ela. Porfiai, por escolher o caminho estreito. Né? Porque o caminho largo levará à perdição eterna. O jogo é a sua alma. Veja bem o que você quer para a sua alma. Não deixe o mundo te enganar com as ilusões do mundo, com a ótica do mundo, as falsas ideologias do mundo, todos do mundo, com as operações de engano do mundo, com as vaidades, com as coisas passageiras e efêmeras do mundo. Não deixe a sua alma ser enganada. Se você ama você, procure amar ainda mais a sua alma. Porque esta vida aqui é passageira. Mas um dia a sua alma vai ter que dar conta a Deus. Ou da obediência. A desobediência dará consequência condenação eterna no fogo do inferno. A obediência dará como consequência a vida eterna em Jesus Cristo de Nazaré, em Deus, os novos céus e novas terras. A Bíblia diz que um dia a terra se enrolará como um pergaminho, pegará fogo, e Deus fará novos céus e novas terras. Ali onde não haverá dor, não haverá noite, não haverá sol, não haverá lua, não haverá tristeza, não haverá morte. Ele diz que o próprio Deus estará no meio de nós, e o próprio Deus será a nossa luz, que nós não iremos precisar nem mais de sol. Então eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição, e até um próximo Hangout. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Olá, muito boa noite. Eu gostaria de estar iniciando este Hangout e, obviamente, tirar algumas conclusões juntamente com pessoas que, porventura, venham assistir a este tema no Hangout de hoje. Pois bem, nós sabemos que do conhecimento de todos, nós temos um nível físico e nós temos um nível espiritual. O nível físico é justamente o nível dos 5 sentidos. O nível espiritual é algo sobrenatural, supranatural, além do natural. E, obviamente, no âmbito espiritual, 2 seres. Anos atrás, que são as religiões abraâmicas. As mais importantes, nós temos aí o judaísmo, o islamismo e o cristianismo católico e
protestante evangélicos. Por outro lado, nós temos o politeísmo, né, as religiões politeístas. A partir, então, da Grécia, com os deuses gregos, representando a personificação de um ser ou da natureza, como rios, mares, né? Sabedorias, artes, amor e tantas outras coisas. Também os deuses do Olimpo. E, por outro lado, nós temos também, existe Deus e existe o diabo, o arqui-adversário de Deus. Ambos são espirituais. Ambos operam no mundo espiritual, no mundo invisível, no mundo além físico, além matéria. Então é bem importante nós observarmos no mundo físico quando realmente existe uma conversão genuína a Deus e quando pode ser uma mistificação, uma operação do engano do adversário de nossas almas, o adversário de Deus. Então, a gente fica, às vezes, perdidos, né? E sem sabermos quando é uma coisa e quando é outra. Também nos advertiu. Mitologia egípcia e regiões egípcias que também cultuavam vários deuses. Obviamente que toda essa miscigenação é um aparato bastante forte para trazer o que nós temos até hoje. Miscigenação, empréstimos, ou até mesmo, nós poderíamos assim dizer, algo sincrético, né? Dentro do que nós temos hoje como visão de cristianismo. E assim também foi na filosofia. O que nós temos de filosofia hoje são empréstimos melhorados, acrescentados e diminuídos da filosofia clássica. Embora a filosofia clássica é muito mais profunda nos seus inícios, nas suas especulações, do que o que nós podemos falar em filosofia hoje. Para os filósofos clássicos da Grécia, que haveria os falsos e haveria os verdadeiros. Haveria o joio no meio da igreja e haveria o trigo. Então isso é bastante importante a gente frisar, pois desde os primeiros anos da civilização, algumas manifestações que acabam por refletir no nosso comportamento, no físico, no visível, né? E desta forma, nós temos, por exemplo, as manifestações das religiões monoteístas, já de muitos